Como que foi estudar o terceiro período de Psicologia na PUC Paraná, em Curitiba? Olá, sou Paulo Pagani, acadêmico de Psicologia, e hoje irei compartilhar minha experiência de como foi estudar o terceiro semestre completo na PUC Paraná. Falarei das 7 disciplinas que cursei, minha opinião e sugestão, e elas estão de ordem menos importantes para mais importantes. E lembre-se, deixe seu gostei, inscreva-se no canal ativando as notificações para você não perder minha próxima análise do quarto período. Só um adentro, tem 2 disciplinas que eu não cursei porque eu consegui dispensá-las dela devido à minha graduação antiga. Então eu vou falar somente das disciplinas que eu cursei. Primeira disciplina, Atitude Empreendedora. Eu vou ler para vocês o conceito do que aparece no plano de ensino, ok? Então o conceito é: procure instigar o estudante para atitudes e pensamento empreendedor. Identificando o perfil empreendedor, aprenda a realizar uma comunicação, analisa tendências da sociedade e compreenda ferramentas para idealização de soluções inovadoras. Agora vamos com a minha opinião sobre essa disciplina. Pontos positivos. Ela é uma disciplina que eu considero extremamente fundamental. Por quê? Porque eu acredito que disciplinas na área administrativa, o curso de psicologia, que é uma ciência humana também, ela é essencial para o mercado de trabalho. Ela vai conseguir visar seu crescimento na área, principalmente para aqueles que têm um foco de psicologia organizacional ou psicologia do trabalho, por exemplo. Então, quem quer atuar em empresas, quem quer trabalhar com recrutamento de seleção, desenvolvimento de liderança, enfim, essas vertentes, é extremamente importante cursar disciplinas que ajudam a pessoa a inovar. Não somente os psicólogos que pretendem trabalhar em empresas, mas também os psicólogos que querem construir seu próprio negócio. O mais óbvio deles é a carreira clínica. Então é necessário que o psicólogo tenha já uma base, uma preparação por meio dessas disciplinas, muitas vezes teóricas, eu acredito, né? Mas assim ele já vai conseguir se entender melhor no mercado de trabalho quando estiver com um pezinho para ser formado, né? A gente teve uma boa professora, que foi profissional em psicologia nas empresas. E terceiro ponto positivo, ela amplia um pouco a visão empreendedora, né? Ela dá essa base, vamos dizer assim. Pontos negativos, poucas horas de disciplina, são em torno de 40 horas, então é uma disciplina assim, que não dá para ter muito aprofundamento. Os trabalhos e atividades avaliativas, por fato, né, de já ter poucas horas de disciplina, acaba acarretando que os trabalhos sejam algo mais rasos também, sem muito aprofundamento, sem muita complexidade. Então acaba que sendo algo muito genérico. Por ser muito genérico, isso tira o foco. Então os estudantes acabam que muitas vezes utilizando a AI para resolver as atividades avaliativas. Esse é o principal erro dessa disciplina. Por ela ser uma disciplina genérica, ou seja, atitude empreendedora é a mesma atitude empreendedora num curso de educação física, num curso de biologia, num curso de engenharia. Ela não é uma atitude empreendedora focado e direcionado para a profissão que você está cursando. Não. Então, como que ela é genérica, os estudantes encaram ela como uma disciplina meio banal, assim, né? Meio fútil. Então, não tem muito engajamento dos estudantes. Pelo menos é que eu vi quando eu estudei e cursei ela, tá? De sugestões que eu tenho para essa disciplina, tirar um pouco da parte teórica e talvez jogar um pouco mais de parte prática. Eu acho que a PUC tem estrutura suficiente para conseguir chamar mais palestras, workshops, levar os estudantes a conhecer outras empresas. Isso diversificaria um pouco a visão ali e tiraria do campo teórico, que pode ser às vezes um pouco maçante, né, nesse sentido. Segunda disciplina, Psicologia da Vida Adulta e do Envelhecimento. Conceito: conhecer a história sobre o surgimento do conhecimento técnico sobre a velhice, delimitar o conceito de desenvolvimento e envelhecimento com ênfase nos períodos da vida adulta, meia-idade, terceira e quarta idade, por diversas teorias do desenvolvimento, compreendendo os fatores que influenciam o desenvolvimento saudável nessas fases de vida. Ao final do objetivo, compreender as especificidades da psicologia nas fases da vida adulta, meia-idade, velhice e finitude. Ela tem uma boa relação terapêutica com clínica e teoria, então a gente consegue entender mais em como clinicar. E vai ser nosso primeiro contato após a fase da adolescência. Então, nos semestres passados, eu já fiz um vídeo aqui no canal de como foi o meu segundo semestre, vou disponibilizar o card aqui em cima, ou aqui, no circulado que vai ser. A gente percebe que a gente estuda muito a parte infantil, principalmente. E o trabalho final desse curso foi algo que me chamou bastante atenção, positivamente, porque conseguimos utilizar lá no bloco amarelo a tecnologia que o bloco proporcionava pra gente, a gente conseguiu relacionar com a nossa teoria.
Então teve simulação de avanço de idades, teve ensinação, teve debates, palestras, organização da sala, com fotos, vídeos, câmeras. Teve muita coisa bacana e foi muito legal essa experiência. Poderia ter mais outras abordagens referentes à psicologia da adolescência para a velhice, porque ficou muito na área da psicanálise, com as vertentes do Lacan, enfim. Então acho que poderia explorar mais outras abordagens um pouco mais diferentes. E aumentar a quantidade de horas também para essa disciplina. Eu acredito que ela seja muito importante. Terceira disciplina, psicologia da infância e da adolescência. Conceito. Praticamos técnicas de observação e registro de comportamentos de crianças e adolescentes em ambiente neutro e propenso ao estudo. É ser capaz de identificar fenômenos psicológicos e relacioná-los com as teorias estudadas. Essa é a disciplina número 1 no quesito ligar a teoria com a prática. Nesse estágio básico, é o primeiro inclusive, a gente vai observar muito do que foi aprendido no segundo semestre, principalmente. Então assim, pessoal que tem no segundo semestre, não durmam nas aulas que falam sobre infância. Tudo isso vai ser fundamental para embasar o trabalho de vocês no terceiro semestre, que são os relatórios de observação. Esses relatórios de observação é normal do curso de psicologia e eles são muito criteriosos, tá? Então, assim, não sou um bicho de 7 cabeças, mas prestem atenção no que o professor disser, nas instruções, porque tem muitos detalhes. E assim, para quem não tem muito saco de escrever, enfim, pode ter mais dificuldades. Para quem é uma pessoa mais detalhista, vai ter mais facilidades. E para quem não tem mais QT, também vai conseguir, numa boa, ter pontuações. Não é uma disciplina difícil, tá? Mas é fácil você perder pontos ali. Quem quer gabaritar acaba sendo prejudicado nesse quesito. Então, esses já foram mais ou menos os pontos positivos. E o último que eu gostaria de destacar é que ele é o que mais proporciona um treino aí para um olhar clínico na prática mesmo. Claro que você vai ter esse olhar clínico com bebês, com crianças, e no máximo um adolescente até 17 anos. A gente sai com uma boa base aí, principalmente no comecinho do curso de psicologia, até porque tem um terceiro semestre ainda, né? Pontos negativos. A política de não faltar nessa disciplina. Eu acho que assim, qualquer disciplina, essa política é estúpida. É totalmente assim, não é humana, vamos dizer assim, né? Porque a lógica deles é que no trabalho da vida real, você não pode faltar, o que é uma mentira. Você pode faltar, pode se justificar e pode faltar, não tem problema, né? Todo mundo tem uma vida fora da faculdade, fora do trabalho. Então, assim, aconteceu uma situação comigo, eu tive que faltar nessa disciplina e nem foi na parte de fazer trabalhos de relatórios observacionais. Foi durante uma aula teórica. Eu faltei, né, cara? Eram 2 aulas no dia, então faltei 2 aulas. Eu fiquei tendo uma falta no semestre inteiro. O professor tirou aquela falta minha, porque, né, eu não conseguia ir na instituição, por questão de transporte, não por questão de saúde, né? Que é um baita problema também, até porque a PUC fica longe de uma porrada de estudantes aí, então deveria ter um pouco essa conscientização, né? Enfim, isso eu acho um péssimo detalhe. E, bom, como que eu falei que tem muitos detalhes, pessoal, de uma maneira assim que não tem necessidade, que não vai implicar no seu conhecimento de fato ou na diferença do resultado que você vai prestar. E é rígido também. Então qualquer coisinha perde ponto. Isso é muito chato. Então assim, para fazer os relatórios, deveria ser algo mais neutro, assim, sabe? Na minha opinião. E se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar seu like aqui, porque vai fortalecer bastante o conteúdo sendo divulgado às outras pessoas e estudantes que queiram conhecer um pouco mais como é estudar na PUC. Próxima disciplina. Processo de avaliação psicológica. Essa disciplina é a primeira de uma triada de disciplinas sobre a avaliação psicológica e aborda diferentes dimensões da psicologia. Visa levar a entender as avaliações psicológicas como um processo técnico e científico aplicado a partir de um raciocínio clínico que caracteriza a possibilidade de estabelecer um conhecimento integrado dos fenômenos psicológicos envolvidos na demanda. Ainda tem como objetivo levar o estudante a reconhecer as diferentes estratégias que podem ser utilizadas na avaliação psicológica. Ok, tá. Essa é uma disciplina assim, bastante longa. Se nas outras eu falei para aumentar as horas, essa eu já falo para baixar. Mas vamos listar os pontos positivos primeiro, né? Então eu listei como teoria inicial interessante. Então a teoria inicial era bem interessante, estava bem animado. Depois foi só decaindo, foi uma escala decrescente de interesse nessa disciplina, porque era muita teoria. E quando eu falo muita teoria, não é muito matéria, conteúdo denso e coisas que você precisa aprender, mas é muita conscientização. E isso somado às altas horas da carga horária dessa disciplina,
se eu achar eu deixo aqui na tela, isso torna a disciplina extremamente maçante. Então você acha que é uma disciplina um pouquinho mais prática, claro que não muito, porque a primeira disciplina dessa triade, mas pelo menos um pouquinho a mais, né? Mas na verdade não. Então você vai lá, a professora vai sentar teoria para você até o talo, algo chega a ser um pouco desconfortável. Outro ponto positivo é um bom nível de importância. A PUC, ela entende que as avaliações psicológicas é algo extremamente crucial para a formação do psicólogo, e isso é muito positivo, visto a demanda do mercado, né? Então, atualmente, há uma grande demanda de avaliações psicológicas. Já saber dominar essa ferramenta já vai deixar ele muito na frente do que aqueles que não têm muito contato. Continuando com os pontos negativos. Então, disciplina maçante, os trabalhos também avaliativos são muito longos, então, em vez de você fazer trabalhos de tempos médios aí, não, você geralmente faz pouquíssimos trabalhos, mas esse trabalho ele é segmentado em muitas aulas. Então, assim, isso chega a ser um pouco agoniante às vezes, porque você dá profundidade ao tema, mas ao mesmo tempo você sente que aprendeu uma coisa só no semestre inteiro. Isso é um ponto que eu não gosto muito. Eu prefiro ter um meio termo. Não pode ser nem muito rápido as provas avaliativas, mas também nem muito demorado, sabe? E as notas, elas são disponibilizadas para todas as aulas, praticamente. Então, segue pela mesma lógica. Você meio que não pode faltar. Se você falta um dia lá, pronto, você já perdeu a continuação do trabalho, você vai ler a nota. Às vezes aquela nota vai aparecer no plano de ensino, às vezes não. Aí não apareceu, teve uma vez que não apareceu, eu faltei nesse dia que não apareceu no plano de ensino. Enfim, vira uma bagunça, sabe? Então, assim, eu acho que para simplificar as coisas, o mais ideal é que o plano de trabalhos avaliativos faça ali umas 2 provas dissertativas argumentativas e 2 trabalhos também. Um trabalho em grupo, porque eu sei que isso é uma tendência na PUC, eu não sei se isso é global, mas é uma tendência na PUC ter vários trabalhos em grupo, e o outro trabalho pode ser em grupo, pode não ser, mas o importante é que as outras 2 provas seja ali um papel mesmo, que você chega, faz e acaba. Então, pelo menos, algo que fica muito fácil e não tem muita dor de cabeça, sabe? Esse seria o meu ideal para essa disciplina. E sinalizando que eu deixaria o card aqui em cima, no circulado que vai ficar, que vai levar você diretamente para o meu vídeo de como foi o segundo período PUC Paraná em psicologia, tá bom? Então, depois de terminar esse vídeo, acesse o outro lá. Tá bom, última disciplina, teorias e abordagens psicológicas. Aprender os conceitos teóricos fundamentais e suas aplicações nas diferentes abordagens. Saber psicologia analítica, psicanálise, fenomenologia, análise do comportamento, compreender também a visão psicopatológica de cada perspectiva, identificando os construtos fundamentais de cada abordagem. Então, essa para mim é a disciplina mais importante do semestre. Por quê? Porque ela vai falar justamente da abordagem que você vai escolher na sua formação. Então, assim, não que você precisa bater o martelo agora, mas essas são as disciplinas que são as disciplinas óbvias, né? Que todo mundo pensa em estudar psicologia, pensam nelas. Então aqui tem tudo, cara. Então tem a psicanálise para quem gosta, tem a psicologia analítica para quem gosta também, tem a fenomenologia, uma abordagem que me surpreendeu positivamente. Eu quando eu entrei no curso, eu não sabia da existência dela, mas com o professor Paulo ali, meu xará, né, eu consegui ter uma boa visão dela, uma boa compreensão, uma disciplina muito poderosa, bastante filosófica e de difícil compreensão, porque requer conhecimentos com vários autores, mas está presente aqui. Pontos positivos, né? Além dos que eu já mencionei, a gente consegue ter um gostinho mais ou menos de como é entender a visão psicopatológica das coisas. Algo muito importante, sério também na formação. Pontos negativos, novamente psicanálise. Esse ponto eu coloquei aqui porque eu não sou muito fã de psicanálise. Então, para mim, quando tem muita psicanálise, eu já não gosto muito. É a minha opinião. Eu sei que ela é importante, eu sei que ela tem seu mérito. Mas eu acho que hoje em dia talvez devesse abaixar um pouco a psicanálise e adicionar as abordagens que são mais em pauta no momento. Até porque já não é de conhecimento inédito, que a psicanálise está perdendo força e outras abordagens estão ganhando força. Então essa grade curricular poderia ser atualizada nesse quesito. Eu falo isso porque eu gostaria de ver mais a TCC. Né? Talvez pudesse manter a mesma quantidade de horas da psicanálise, mas acho difícil. Então, assim, adicionar a terapia cognitivo comportamental para mim seria o ideal também quando se fala de abordagens na grade curricular da PUC Paraná. Eu acho que estaria em alta em evidência. Gostou do vídeo? Comente o que você achou do seu terceiro período de psicologia na PUC Paraná ou em outra instituição. Comente o que você acha de como vai ser o seu terceiro período de psico. Eu respondo todo mundo. E não se inscreva de ativar as notificações
se inscrevendo no canal para não perder a minha quarta análise do quarto período de psicologia. Tá bom? Te espero lá e um grande abraço.